Você deseja sair do CLT e começar a empreender online? Ou você já empreende de forma presencial, mas quer começar na internet? Meu nome é Mariana Souto, eu sou especialista em marketing digital e faz um ano que eu saí do CLT, de uma carreira de 7 anos no corporativo, e comecei o meu negócio digital. A minha transição foi considerada muito rápida por muitas pessoas. Em 3 meses, me posicionando na internet, eu decidi sair do CLT e destinar o meu foco e os meus esforços no meu negócio online. Em 3 meses, apenas empreendendo, usando uma rede social, eu consegui crescer o meu faturamento em mais de 3 vezes usando o Instagram, que eu acabei de contar. E eu quero te falar exatamente como que foi isso e o que eu fiz que me ajudou a crescer dessa forma. E, para mim, foi um resultado bem considerável. Então, eu quero te falar como que foi esse passo a passo e o que você pode fazer hoje, se você também quer mudar a realidade do seu negócio, começar a empreender, investindo pouco, quase nada, que foi o que aconteceu comigo, e, de uma vez por todas, se livrar aí do CLT e ter o seu próprio negócio 100% digital, tá? Então, vamos lá! E para começar essa história, eu quero te falar um pouquinho por onde tudo começou. Como eu falei, eu já trabalhava por 7 anos no meio corporativo, com marketing mesmo. Essa é a minha área de atuação, eu sou publicitária. E durante um tempo, eu comecei a me cansar do modelo de CLT. Toda aquela burocracia de ter que bater ponto, de ter que pedir autorização para ir no médico, para fazer uma consulta, para ir no banco. Aquele desconforto, às vezes, de não poder nem ir tomar um café ou ir no banheiro sem ficar com um peso na consciência, achando que parece que está matando o trabalho. Pelo menos era essa a sensação que eu tinha. Dentre isso e outras coisas, como a questão do valor salarial, da dificuldade de você crescer os seus ganhos financeiros, de você ter que fazer muitas especializações para conseguir aumentar um pouco o seu salário, toda aquela evolução de forma demorada, de forma lenta, tudo isso foi me cansando. Sem contar a questão do propósito mesmo, porque eu sentia que eu tinha muito potencial, que eu poderia fazer muito mais, e por mais que eu me esforçasse, né, a desempenhar um bom trabalho, eu não estava conseguindo usar todos os meus talentos da melhor forma. Eu também sentia que o tempo ia passando, cada vez mais eu estava ali trabalhando, e a sensação que eu tinha era que eu só trabalhava. Passava ali segunda, sexta-feira, eu não via a semana passar, porque eu estava ali só trabalhando, saindo super cedo de casa, pegando ônibus, tendo que me deslocar até o trabalho. Então, foi um mixer de coisas que foram fazendo eu desanimar dessa carreira corporativa. E se você que está me assistindo hoje trabalha como CLT, você sabe todos os pontos que como é osso, né? Muitas vezes. E mesmo assim, eu ainda considero que eu tinha um bom trabalho, eu trabalhava na área, sempre trabalhei em boas empresas, mas mesmo assim eu sentia essa insatisfação e percebia que eu não estava sendo o meu máximo potencial, não estava com o meu máximo potencial ali desenvolvido, né? Pelo menos um pouco desenvolvido, estava muito aquém do que poderia. Foi quando eu comecei a cogitar a possibilidade de empreender. Eu fiquei uns 2 anos pensando no que eu poderia fazer, como que seria essa transição, e para mim era uma coisa ainda muito embaçada, eu não tinha ainda muita ideia do que eu poderia fazer. Até que, em 2018, eu fui apresentada para esse mundo de prestação de serviço online, de infoproduto, de você vender o seu conhecimento. E eu encontrei nesse mercado uma possibilidade de eu pegar todo o conhecimento que eu tinha de pós-graduação, de faculdade, de tudo aquilo que eu gostava de fazer, a minha experiência com marketing mesmo, e ensinar isso para as pessoas. Então, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Foi abrir o meu Instagram, que era um Instagram pessoal na época, fazer dele um perfil comercial e começar a me posicionar ali no Instagram. Em 3 meses, usando o Instagram, na verdade, no primeiro mês me posicionando no Instagram, já apareceu a primeira demanda de uma pessoa interessada no meu trabalho. Na época, eu não tinha ainda um serviço, nem um curso, nada disso, e eu estava trabalhando como CLT. Tive essa primeira demanda. Em 3 meses, essa demanda cresceu e aí eu decidi fazer essa transição. Mas eu quero te contar alguns passos que foram
bem importantes para eu fazer essa transição, para eu conseguir ter essa demanda, conseguir ter essa certa segurança, em 3 meses conseguir fazer essa transição, né? Falar com a empresa que eu estava, pedir desligamento e viver até hoje do meu negócio online de forma tranquila, de forma feliz e principalmente com resultado. E o resultado que eu tive, eu considero que foi um resultado muito bom, principalmente muito além do que eu estava imaginando, muito além do que eu esperava. Eu quero te falar como que foi isso, tá? E o que eu sugiro que você faça, que eu fiz e que deu bastante resultado. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que foi bem importante quando eu decidi que eu ia começar a usar o Instagram para me posicionar e atrair a atenção das pessoas, atrair clientes, era justamente saber qual que seria o nicho, com quem que eu iria falar. Então, desde o começo, como eu já conheço de marketing, como eu já trabalho com isso, então eu tinha essa consciência da importância de ter um nicho, de ter um posicionamento, né? De chegar já sendo especialista em algo. Tá? Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. E dentro da minha bagagem de marketing digital, eu decidi me especializar em Instagram para negócios e construção de autoridade. Então, desde o começo, eu já coloquei na minha biografia que eu era especialista nisso, que comecei a trazer conteúdo sobre isso. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo foi trazer conteúdos relevantes, ser autoridade na minha área, construir essa autoridade, né? Porque eu ainda não sou autoridade, né, 100%, mas estou construindo essa autoridade. E como que você faz essa construção da autoridade? Gerando conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas, tendo consistência. Então, o que eu fazia? Eu ensinava aquilo que eu sei. Eu ensinava as pessoas a se posicionarem no Instagram, eu ensinava as pessoas a aumentarem suas vendas, eu trazia dicas, aparecia, fazia muitos vídeos. Tudo isso foi construindo essa minha autoridade, foi fazendo as pessoas me perceberem como especialista no assunto e foi onde começou a surgir demandas. Terceiro ponto, que é bem importante, é a frequência. Então, eu fazia tudo isso, comecei a construir essa autoridade, gerar conteúdo com frequência. Muitas pessoas começam no Instagram, começam a se posicionar, mas não têm resultados justamente porque fazem isso uma vez na vida, outra na morte, né? Parece uma vez por semana, dá as caras ali, depois some. E o trabalho que você vai fazer na rede social, ele precisa ser com consistência. Precisa ter continuidade, as pessoas precisam lembrar de você. Essa questão da consistência foi bem importante. Eu mantinha a consistência mesmo tendo uma rotina super corrida, mesmo saindo 6 horas da manhã de casa, voltando 8h30 da noite, todo momento que eu tinha, seja antes de sair de casa, no meu café da manhã, no ônibus eu ia produzindo post, na hora do almoço eu fazia stories. Então, todo momento que eu tinha uma brechinha, eu ia lá e produzia conteúdo para o Instagram. Isso foi bem importante, bem crucial para eu conseguir ter um resultado muito mais rápido do que eu imaginava. A quarta dica é: você vai divulgar o seu trabalho. Se você pretende, por exemplo, começar a fazer um atendimento online e hoje você atende de forma presencial, ou se você pretende ter um curso, ou se você pretende fazer consultoria, aquilo que você quer fazer, que você já imagina que você vai sair do CLT e começar a prestar esse tipo de serviço, você já vai divulgar esse serviço na sua biografia do Instagram e vai colocar um link para a pessoa entrar em contato com você. Isso foi uma coisa que eu demorei para perceber. Quem sabe eu poderia ter tido resultados ainda melhores se eu tivesse feito isso. Mas você vai fazer isso e você já vai divulgar o seu trabalho antes mesmo de você ter algum cliente. Você vai falar que a sua agenda está aberta, você vai deixar disponível na sua biografia, você vai falar que você faz atendimento online na sua biografia, vai colocar a setinha levando para o link ali onde a pessoa vai falar com você, você já vai divulgar. Tá? Como eu falei, no meu caso, as pessoas apareceram querendo saber do meu trabalho sem eu, de fato, divulgar. Foi apenas através do meu conteúdo. Mas se eu tivesse divulgado, eu tenho certeza que teria sido muito mais rápido. E aí, gente, o que vai acontecer? Quando surgiu o primeiro cliente meu, logo no primeiro mês, o que eu fiz?
eu tive que me desdobrar bastante para atender esse cliente, e é isso que eu quero que você entenda. Quando você está fazendo um trabalho em paralelo, enquanto você está aí como CLT, você já está construindo autoridade, é bem provável que você vai ter que se virar nos 30. Vai ter que se virar nos 30 para produzir conteúdo, vai ter que se virar nos 30 para atender os clientes. Então, na minha época, eu trabalhava à noite, né? Depois, fora do meu expediente normal, eu trabalhava à noite, atendia os clientes à noite em casa, trabalhava no final de semana. Então, foi uma jornada dupla, tripla aí, para conseguir dar conta de tudo. Mas é por um tempo pequeno. Quanto mais você dedica esforço naquilo, mais cresce. E foi onde eu comecei a perceber que no primeiro mês eu tive demanda, no segundo mês eu tive mais demanda, no terceiro mês eu tive mais demanda, e foi onde eu pensei, cara, se eu focar no meu negócio, se eu realmente me dedicar e fazer apenas isso, apenas esse trabalho no Instagram, gerar muito mais conteúdo, fazer muito mais coisas, eu tenho certeza que vai crescer. E aí foi onde eu comecei a mover os pauzinhos, que é a próxima etapa. Eu comecei a mover os pauzinhos para fazer essa saída mesmo. E o que eu fiz e que eu sugiro que você que está pensando em fazer essa transição, você pode fazer. Antes de sair direto e dizer, olha, quero sair, me dá aqui, quero minhas contas, né? Tô indo embora. O que eu fiz? Eu tentei, primeiro, reduzir a minha carga horária de trabalho e continuar com essa empresa. Por quê? Porque o que eu precisava era ter um pouco mais de tempo para focar mais nesse meu negócio online. E aí eu teria um pouco mais de segurança, poderia guardar um dinheiro e depois sair. Então essa foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Tentar reduzir minha carga horária ou poder trabalhar de casa durante um período, alguma coisa assim. Na época, eu acabei não conseguindo fazer essa diminuição de carga horária. A empresa não aceitou, não tinha como, infelizmente, mas eu tive uma segunda opção, uma segunda alternativa que a própria empresa me sugeriu, que era eu prestar serviço para eles como PJ durante 3 meses. Foi isso que eu fiz. Eu saí da empresa naquele ano, 3 meses depois de começar meu trabalho no Instagram, em dezembro de 2018, eu pedi as contas, me desliguei da empresa, mas fiquei por 3 meses prestando serviço para eles, trabalhando de casa, precisava ir lá na empresa apenas uma vez por semana, e isso já fez com que eu tivesse muito mais tempo para me dedicar para o meu negócio online, e ao mesmo tempo, por 3 meses, eu tinha uma renda ali de uma forma mais segura, tá? Então, isso é uma coisa que eu super indico para você. Ao invés de você pegar e queimar as pontes, tenta ter uma renda ali, nem que seja o menor possível para você poder pagar suas contas, cobrir os seus gastos principais aí e você não passar aperto, não ficar desesperado, porque sim, se você fica desesperado, se você fica naquela pressão de ter que vender, eu acredito que isso atrapalha bastante no seu desempenho. Então, se você puder, trabalha com alguma coisa num tempo menor, mesmo que tenha uma renda menor, para você ter essa segurança e também ter tempo para poder investir no seu negócio online, tá certo? Então, isso foi uma coisa que eu fiz e que foi muito bom, deu super certo para mim. Mas o mais legal, gente, é que com esse esforço que eu destinei, com essas horas a mais que eu tive, eu consegui, no primeiro mês, eu senti que esse valor que eu estava recebendo dessa empresa me ajudou, mas a partir do segundo e do terceiro mês já não era mais necessário. Então, assim, num tempo muito curto, em 3 meses empreendendo apenas pelo Instagram, em 3 meses que eu tinha saído do CLT, eu consegui fazer mais de 10 mil reais apenas pelo Instagram. E isso foi crescendo, isso se manteve por muito tempo, foi crescendo. Então, assim, é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, Mari, quanto tempo vai levar para eu conseguir ter um bom faturamento, para eu conseguir sobreviver? Depende muito. Tá? Depende de quanto que é o seu trabalho, qual que é a sua esteira de produtos, depende do quanto de atenção você vai dar, o quanto de ação você vai ter, porque de fato, quanto mais você agir, quanto mais você fazer e fazer com estratégia, fazer com qualidade, mais resultado rápido você vai ter. Mas lembrando que o que foi fundamental para eu construir essa base foi justamente começar a construir autoridade e a me posicionar no Instagram antes de sair. Então, se hoje você quer começar a empreender ou se hoje você está finalizando a sua graduação e você quer depois começar a trabalhar por conta própria, ou se hoje você quer abrir uma loja, quer abrir alguma coisa, eu sugiro que antes de você simplesmente se aventurar,
pegar e se jogar, que você dê um passinho para trás e comece a trabalhar na sua autoridade, nas pessoas te conhecendo, nas pessoas ouvindo você, nas pessoas gostando do seu conteúdo, porque daí você vai ter demanda antes de você ter o serviço, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha curso na época ainda para oferecer, não tinha ainda uma consultoria para oferecer, mas a partir da demanda que surgiu, eu criei o meu método, criei o meu modelo, criei o meu serviço e estou até hoje fazendo isso e aperfeiçoando esse trabalho cada dia mais. Então é isso que eu indico para você também, que está nessa carreira, que está nessa jornada, na verdade, e te convido a já começar a se posicionar, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, coloca nos comentários o que você achou, em qual etapa da sua jornada você está, se você está no CLT ou se você trabalha de forma presencial, mas quer começar a se posicionar na internet, conta aqui para mim que eu quero saber. E se você quer aprender a se posicionar no Instagram para aumentar sua autoridade, atrair clientes, saber mais como funciona essa ferramenta e ter dicas estratégicas do que fazer, então eu te convido a conhecer o meu mini curso Desafio de Instagram 15 Dias, que é um método bem passo a passo, bem mastigado que eu criei, com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu sei, de uma forma bem simples, para você que está começando já ter os seus resultados. Você que chegou até aqui tem um brinde super especial, um bônus super especial, que é um cupom de 10% de desconto no desafio, usando o código que está aqui embaixo. Então, é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!